Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 7 ao 10. Enquanto você procura na sua Bíblia, vamos orar, pedindo por iluminação ao Espírito Santo que fale ao coração da igreja nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos por estar na tua casa, casa essa chamada por ti, casa de oração. Que a tua palavra que vai ser proclamada nessa manhã possa fazer guarida nos corações dos teus servos, dos teus filhos que se encontram presentes aqui e dos que estão em casa. E que tu venha iluminar a mente da tua igreja, abrindo entendimento para que não somente ouçam, mas vivam e pratiquem a tua palavra que será proclamada. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 7 ao 10. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, por amor, quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor, irmãos, para mim e para a sua vida. Existe uma história, muita gente conhece, muitos dizem que é uma lenda, outros dizem que não é, mas é importante para que a gente comece a meditar a reflexão dessa manhã nessa história que é muito interessante. A águia é uma ave muito especial, é a que mais tempo vive, cerca de 70 anos, e é a que voa mais alto. Mas para que isso aconteça, é necessário que ela passe por uma grande transformação. Nem todas têm coragem de se renovar, então não sobrevivem. Quando chegam aos 35 anos, estão com as penas velhas, seus canos grossos, o que impedem de voar. As unhas e o bico estão compridos demais, curvados, impedidos de agarrar o alimento e de se alimentarem. Então, numa atitude instintiva e de coragem pela sobrevivência, algumas águias procuram um lugar alto, próximo a uma rocha, onde fazem um novo ninho para o processo que virá. Começando o processo de renovação, batem as unhas contra as rochas que se quebrem e fiquem em carne viva. Em seguida, o bico, batida após batida até cair. Enquanto isso, a águia é alimentada por outras do grupo, para que sobreviva. Quando as unhas começam a crescer, ela vai arrancando as penas uma a uma, após aproximadamente 150 dias. Está completo o processo. Então ela parte para um tão famoso voo de renovação, com mais 35 anos de vida pela frente. Renovação. Transformação. Parabéns às pessoas que, como águias, têm a coragem de se olhar no espelho e de provocar essa transformação que, embora dolorida, traz de volta a vida. Nós precisamos olhar no espelho a cada dia e buscar uma renovação, uma transformação. Buscar entender qual é o meu objetivo, o porquê que Deus me colocou nesse mundo. Qual é o objetivo? No texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala sobre o seu espinho e escreve: recebi o dom de uma limitação. A princípio ele não pensava nele como sendo um dom e pediu para Deus retirá-lo. E ele diz a Paulo: a minha graça te basta, ela é tudo o que você precisa. A minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Quantos de nós, irmãos, não temos um espinho na carne? Quantos de nós não somos, às vezes, difamados, injuriados, caluniados? Quantas das vezes nós não temos um problema pessoal, algo que nos enfraquece espiritualmente? Quantas vezes nós não temos um problema? A gente acha que esse problema nunca vai acabar. A gente acha que esse problema nunca vai terminar. Mas um dia termina, irmão. Sabe por quê? Porque Deus está no controle da nossa vida. E a graça dele nos basta. A graça do Senhor Jesus nos basta. Eu quero dizer para você que está aqui hoje presente e que está me vendo nessa manhã. A graça do Senhor Jesus te basta. Não viva pelo que você vê, mas viva pelo que você não vê. Aprenda a confiar no Senhor Jesus. Aprenda a crer no Senhor Jesus. Todas as vezes nós precisamos ter experiências com Deus. Experiências profundas. Que adianta eu dizer que eu sou crente, que eu sou membro de uma igreja, mas eu não vou nessa igreja, eu não comungo com essa igreja, eu não estou em comunhão com o corpo de Cristo, eu não estou em comunhão com Deus, e vivo falando mal dos outros. E vivo falando mal da vida dos outros. Vivo ameaçando as pessoas com calúnia e difamação. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Nós precisamos saber que o nosso juiz é Deus, que o nosso advogado é Jesus Cristo. Ele defende a nossa causa, ele defende a sua causa. A graça dele te basta. A graça dele te basta. É só isso, irmãos. Por 3 vezes o apóstolo Paulo pediu que Deus tirasse o espinho da carne dele. E nós não sabemos que espinho na carne é esse. Mas às vezes nós vamos ter esse espinho na carne a vida toda. E temos que aprender a lidar com isso. Porque a graça do Senhor está sobre mim, está sobre você. E eu quero te dizer uma coisa: nada vai te separar do amor de Cristo. Nada vai te separar do amor de Cristo. Nem morte, nem tribulação. Porque Cristo é o nosso advogado. Podem falar o que quiser de você. Cristo é o teu advogado. E eu quero repreender nesse momento qualquer mal, qualquer atitude maligna do diabo na vida da igreja presbiteriana de Francisco Morato. A graça de Cristo basta na vida dessa igreja. A graça de Cristo basta na vida de cada membro dessa igreja. As nossas vidas estão na mão do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. O que é importante ressaltarmos, irmãos, é que nós somos seres humanos. Nós somos homens e mulheres fracos. Como nós começamos o culto, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu sempre gosto de ler esse texto, porque esse texto é o predileto da minha mãe. Sempre gosto de ler esse texto, porque se perguntar para ela qual é o texto que você mais gosta, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 21. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Se o Senhor tem misericórdia de mim e de você, eu não vou ter do meu irmão? Eu não vou ter misericórdia do meu irmão, da minha irmã? A gente sabe orar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí quando chega lá, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores,
Aí a gente fala só da boca para fora, porque na hora de perdoar realmente, a gente não perdoa. A gente quer sempre ir para o embate, quer sempre ir para a briga, quer sempre ganhar coisa no grito. E no grito não se ganha através de oração, de vida devocional, de vida com Deus. Você tem tido vida devocional? Você tem vida de oração, vida com Deus? Ontem eu estava vendo, o Tiago me mandou lá o link da Federação de Moços, né? Eu não pude ir ontem, Tiago, porque a Selma estava dodói, então eu tinha que ficar cuidando dela, né? Mas eu vi lá o Felipe pregando. Que palavra boa, gostosa, confrontando os jovens da nossa mocidade, da nossa federação. Vocês cantaram ontem Somos Jovens do Mundo Velho? Ficou faltando. Ficou faltando. Essa mocidade tem que continuar a cantar lá, hein, Lili? Vamos cobrar essa federação aí, hein? Eu pensei, vamos terminar cantando Somos Jovens do Mundo Velho, não terminou, eu falei, ué, falhou. Mas se eu estivesse lá, eu ia lembrar. Mas tudo bem. Mas confrontar o jovem, nós precisamos confrontar o jovem a uma vida devocional, uma vida na presença do Senhor. E ele lembrou muito bem, né? Você prefere passar vergonha na faculdade ou vergonha diante do tribunal? Quando o Senhor chamar a igreja dele, né? E aí outro dia eu estava conversando com uma jovem aqui da igreja, ela defendendo o criacionismo e defendendo a Bíblia e tal. E é isso que nós precisamos, irmãos, jovens que não tenham vergonha do Evangelho, não tem do que se envergonhar. Quando Paulo ouve essa palavra de Deus, ele fica feliz por deixar que isso aconteça, para de colocar o foco na limitação e começa a apreciar o dom. Precisamos apreciar o dom. Agora ele aceita, sem perder o equilíbrio, o quão bom ânimo essas limitações que abalam o seu ego, abuso, acidentes, oposição, infortúnios. Simplesmente ele deixa Cristo assumir o controle. Você precisa deixar Deus assumir o controle da sua vida, irmão. A gente deixa Deus assumir o controle de tudo, mas essa área aqui não. Essa área aqui está sob o meu controle, sobre a minha vida. Eu não abro mão. E são diversas áreas que nós temos e que nós precisamos deixar Deus agir no controle de todas elas. E assim, quanto mais fraco estamos, mais forte nos tornamos. Tem um corinho que eu aprendi há alguns anos atrás, e que toda vez que eu canto ele, eu estou um pouco triste, estou um pouco reflexivo. E toda vez que eu cantar esse corinho aqui, a igreja de Francisco Morato vai saber que eu estou um pouco triste. Geralmente eu começo a cantar no início do sermão, mas hoje eu vou cantar no meio. E quem conhecer, canta comigo. Que é assim: vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Quem conhece? Ninguém conhece, né? É mais conhecido lá no Rio, né? Então eu vou cantar de novo. Se a igreja puder me acompanhar, é facinho, né? Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus.
Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vamos de novo? Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Às vezes, irmãos, o pastor se encontra triste. O pastor é um ser humano, um ser comum. Como o Felipe ontem falou, não existe oração forte, né? Como a oração do pastor, Deus vai ouvir, e a minha não. Não, a minha oração é igual à sua, a sua é igual à minha. O que a diferença são as responsabilidades que eu tenho como pastor da igreja. Na docência, no ensino, os presbíteros na administração da igreja e os diáconos na diaconia, no serviço. Mas nós somos todos iguais. E o pastor às vezes fica triste. Essa semana foi uma semana difícil para a gente. A Selma passou mal, teve pressão alta, e a gente estava para visitar a Cida, não pude visitar, levei ela ao médico, e foi uma correria, mas graças a Deus ela está bem, está em casa, está medicada, está se recuperando, para a honra e glória do nosso Deus. Foi um susto somente que ela teve, nada demais. Mas a gente fica apreensivo, fica triste. Com outros problemas também particulares, o pastor também tem problemas particulares, mas caminhando, olhando para o alvo, olhando para Cristo, porque a vitória Deus vai me dar, Deus vai te dar. Pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas a vitória Deus vai nos dar. E quem sabe essa vitória nos chamando à presença dEle? Porque, como eu costumo dizer, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18, diz: por isso não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Porque uma leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, ensina as que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. A minha vida é no Senhor, irmãos. Se o Senhor me chamar hoje à presença dEle, eu vou para o céu, eu tenho convicção disso. E você, que está aqui presente, e você que está aí me vendo, você tem certeza que você é salvo? Que você vai para o céu? Agindo do jeito que você age? Fazendo as coisas para prejudicar os outros? Nós precisamos colocar a mão na consciência e saber que um dia vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos. Eu tenho certeza, tenho convicção da minha salvação. E você tem convicção da sua? Você que está aqui presente, você que está assistindo pela live. Irmãos, nós temos muitos problemas, muitos irmãos da nossa igreja que estão passando por problemas difíceis. E eu me preocupo com uma coisa pequena, uma coisa ínfima. Uma coisa insignificante. O apóstolo Paulo aprendeu a transformar suas fraquezas em uma arma ao permitir que elas o aproximassem de Deus. Essa é uma lição que nós também precisamos aprender. Ora, você não pode simplesmente aceitar suas falhas de caráter e suas áreas de derrota e dizer: bem, acho que sou assim mesmo, não tem jeito. Não, você precisa confrontar cada área da sua fraqueza, confessá-la e deixar Cristo assumir o controle. Nós precisamos analisar, refletir sobre o nosso caráter, sobre a nossa conduta. Tem sido um caráter, uma conduta de acordo com a palavra de Deus?
Nós sempre teremos dificuldade numa hora ou na outra, irmãos. Sempre teremos dificuldade. Sempre teremos dificuldade em uma área e outra. O pastor não sabe tudo não, irmãos. O pastor não é perfeito, o pastor não sabe tudo. O presbítero Tiago não sabe tudo. O presbítero Claudemir não sabe tudo. Nós não sabemos tudo, nós não temos resposta para tudo. Nós precisamos estar sempre aprendendo, sempre adquirindo conhecimento. Sabe por quê? Você pode perder tudo, mas só não pode perder seu conhecimento. Seu conhecimento ninguém tira. Seu intelecto ninguém tira. Você pode perder tudo, mas seu intelecto, seu conhecimento ninguém tira. Paulo reconhecia isso, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 ao 12. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste o nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que nós opera a morte, mas em nós opera a vida. Perceberam, irmãos? A profundidade do texto que o apóstolo Paulo escreve? Vamos ler. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A nossa vida é de Deus, a excelência vem de Deus e não de nós. Eu não sou nada, eu sou pó e ao pó voltarei. Não sou eu que prego a palavra e falo ao teu coração, não, eu sou instrumento de Cristo, do Espírito Santo para falar ao seu coração, somente um instrumento, um vaso de Deus para falar ao seu coração. Eu não sou nada, eu não conheço nada, não sei de nada. E aí ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em nós opera a vida. Por isso que eu cantei aqui, vitória a Deus dará a mim, eu sei, porque a vitória é de Cristo Jesus, da sua vida. Quando nós colocamos a nossa vida no altar, o Senhor não nos desampara, ainda que sejamos caluniados, perseguidos, injuriados, o Senhor não nos desampara, porque em nós opera a morte, mas em nós opera a vida. E aí eu quero concluir a reflexão nessa manhã dizendo, como um vaso de barro comum, frágil, imperfeito e facilmente quebrável, Deus te usará quando você se render e permitir que Ele trabalhe através da sua vida. E eu quero dizer para você que está aqui, que está em casa, não adianta você lutar, não adianta você querer ganhar as coisas do grito, ganhar as coisas no braço. Se renda ao Senhor Jesus. Se renda ao Senhor Jesus. Se rende a Ele.
Se coloque na presença do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme Tu queres. Eu quero ser um vaso das Tuas mãos. Como as pessoas te veem? Como as pessoas te veem na tua vizinhança, no teu trabalho? Te vê uma pessoa de briga, uma pessoa que briga por tudo, uma pessoa que faz questão de tudo, ou te vê uma pessoa como servo de Deus que dá o bom testemunho? Eu já disse aqui na igreja, né? Quando nós fomos lá para a casa da pastoral, a vizinha lá, nos conhecendo, pegamos uma amizade, né? E vira e mexe a bolinha do menino cai lá em casa. Aí a Selma, com todo o jeitinho dela, tia, vai pegar. O menino estava chorando porque a bola caiu lá em casa. Minha bola caiu, tia. Aí a Selma, tia, vai pegar. E ele chorando, soluçando e tal. Aqui a bola, toma aqui a bola que a tia devolveu e tal. E o menino começou a pegar. E o menino agora chega lá: ô vizinha, ô tia, minha bola caiu, meu carrinho caiu. E a gente vai lá, com todo carinho, pega. E a avó dele falou: se você deixar cair de novo aí, eu vou brigar com você. Eu falei: dona Patrícia, deixa, criança. E aí, conseguimos obter um laço de amizade, de intimidade, né? Outro dia lá, a nora dela pediu uma hortelã para a Selma, para lá fazer um chá lá para o marido, né? Então, é assim que nós caminhamos. Nós morávamos em Petrópolis, a gente entrava e saía, dava bom dia, boa tarde, nunca tivemos problema com ninguém, graças a Deus. O nosso corretor lá, o advogado que alugou a casa para a gente, Sérgio, uma pessoa maravilhosa. Uma vez eu liguei para ele e ele ficou até emocionado com as palavras que eu disse, né? Porque o Sérgio alugou apartamento para a gente com depósito, sem fiador. E aí tinha 2 problemas no apartamento. E eu falava com ele: Sérgio, eu preciso resolver o problema do apartamento. O ralo está entupido e o taco está solto. Quando abre a porta, o taco está solto. E a gente pode tropeçar nesse taco. E aí, mês que vem eu vou mandar lá o meu pedreiro, é porque ele está doente. Mês que vem eu vou mandar meu pedreiro lá e tal. Mas eu nunca, irmãos, cheguei para o Sérgio e exigi do Sérgio: você tem que mandar alguém lá consertar o meu ralo que está entupido, meu taco que está saindo do lugar. Eu chegava lá: Sérgio, estou te lembrando. Até um dia que ele mandou o pedreiro lá. Aí a Selma tinha saído, eu estava em casa, ele mandou o pedreiro lá, o pedreiro foi, era um concreto, um cimento que tinha dentro do ralo, por isso que a água não descia. O pedreiro foi, tirou, desentupiu o ralo e botou lá uma cola no taco. E aí, conversando, eu fiz café para o rapaz, e aí descobri que o rapaz era cristão evangélico. Começamos a conversar coisas da Bíblia, começamos a conversar coisas de Deus, e o rapaz tomou um café, depois tomou outro café, e foi. E depois eu cheguei para o Sérgio e falei: Sérgio, eu estou indo embora e tal. Ele me liberou, fiquei 3 meses lá sem pagar o aluguel em função do depósito. O Sérgio hoje é um grande amigo. Mas por quê? A gente na vida tem que aprender a respeitar o outro, saber falar com o outro, com educação, com jeito, com fazer a empatia. Outro dia eu falei isso, empatia, né? A última vez que eu fui visitar a minha mãe, o ônibus estava marcado para sair meia-noite, saiu 1h30. E ninguém dava
dava retorno do porquê do ônibus atrasar. E eu fui falar com o moço, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, você sabe o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Se coloca no nosso lugar. Nós temos horário para chegar no Rio, nós temos compromissos. E é isso que a gente precisa se colocar, irmãos. Empatia, se colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, fica mais fácil. Porque eu paro de julgar. Eu paro de ter um preconceito. A Igreja de Cristo hoje, ela está vivendo um momento de preconceito. Eu não posso falar isso, senão eu sou criticado. Eu não posso falar aquilo, senão eu sou criticado. Nós precisamos respeitar as opiniões dos outros, mas dentro da igreja nós temos que ter uma opinião só: Jesus Cristo salva. Eu estou aqui para adorar ao Senhor. As nossas opiniões, aquilo que a gente pensa, as nossas opiniões políticas, socioeconômicas, culturais, ficam da porta para fora. Aqui dentro só se fala de Cristo. Cristo é o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deixe ser usado pelo Senhor, e assim você será quebrantado por Ele. Deixe ser usado pelo Pai, e assim você será quebrantado pelo Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.